Olá pessoal, eu sou a Daniele, sejam muito bem-vindos à segunda aula do curso de contação de histórias. Essa história que eu escolhi hoje, eu contei num curso que eu dei para umas meninas da creche, que trabalham com as crianças da creche, e elas gostaram muito dessa história e da forma como ela é contada. É uma história contada com dobradura. Então, o vídeo de hoje ele é voltado a todos os públicos, para professores, monitores, pais que queiram fazer em casa, e aí vocês fiquem à vontade para fazer e para perguntar o que vocês quiserem perguntar também. Não esqueçam de compartilhar o vídeo e não esqueçam de se inscrever no canal para a gente fazer mais histórias muito legais. Pessoal, como o nosso canal e as nossas aulas são voltadas mais para o público no espectro autista, eu vou usar aqui uma dica que uma moça que é autista me deu lá no Facebook a respeito da contação de histórias para crianças no espectro. Assim como outras dicas, também outras coisas que ela me falou, eu vou usar uma das dicas que ela me deu aqui. Então, vocês vão precisar para essa história apenas de uma folha, pode ser uma folha de sulfite, mas que seja nesse formato retangular, pode ser até uma folha de caderno. O que vocês podem falar para a criança é que essa é uma folha mágica, e por ser uma folha mágica, ela pode se transformar no que a gente quiser, porque ela é encantada, ela é uma folha mágica, então nós vamos transformá-la em várias coisas, tá bom? E aí nós vamos fazer uma dobradura, várias dobraduras com essa folha. Depois eu posso passar um vídeo fazendo passo a passo para vocês, se vocês quiserem. Escreva aqui embaixo quem quiser o passo a passo, que eu faço um vídeo com o passo a passo, certo? Então vamos lá. Antes de começar a história, nós vamos pedir para as crianças esquentar as mãozinhas, colocar a mãozinha no ouvido, que é para ouvir com bastante atenção. Agora a gente esquenta a mãozinha, coloca a mãozinha nos olhos, que é para deixar os olhos bem abertos, para a gente não perder nada. E agora a gente esquenta a mãozinha, coloca a mãozinha na boca, que é para a gente fazer silêncio quando precisar, mas quando a gente quiser falar, a gente pode também perguntar e interagir com a história, sempre respeitando o tempo de cada um falar. Tá certo? Então nós vamos começar. Para essa história, o personagem principal pode ser o filho de vocês, pode ser um aluno, pode ser quem vocês quiserem escolher. E aí vocês vão dar um nome para o personagem. O meu personagem vai se chamar Heitor, que é o nome do meu filho. Então, era uma vez um menino chamado Heitor, que era muito serelepe. Ele gostava muito de brincar, ele corria, brincava o dia todo. E aí, um dia, ele pediu para brincar lá fora, mas estava muito sol. Então, a mãe dele disse que ele podia ir brincar, mas ele tinha que passar um protetor solar. E também o Heitor precisava colocar na cabeça um chapéu, porque senão ele ia pegar muito sol na cabecinha dele. Então o Heitor colocou o chapéu e saiu para brincar. Ele brincou, mas aí começou a ficar de tarde. E aí, como toda tarde, né, vem aquele ventinho. Era um ventinho muito gostoso que soprava assim. E aí, o Heitor teve uma ideia. Ele lembrou que tinha um brinquedo que ele gostava muito, sabe? É um brinquedo que voa lá no céu. E é muito mais legal de brincar quando tá ventando. Vocês sabem que brinquedo é esse? É uma pipa. E aí, o Heitor foi soltando a pipa dele. Olha o movimento que ele fazia. Você consegue fazer esse movimento? Olha, a pipa foi voando lá no céu. E aí, de repente, a pipa do Heitor encontrou, sabe o quê? Uma outra coisa voando lá no céu, viu? E voava bem alto. E aí o Heitor encontrou, a pipa do Heitor encontrou um balão. E os dois ficaram voando juntos lá no céu e faziam esse movimento, olha. Voando e cruzavam e voava. E aí de repente começou a escurecer, o vento começou a ficar mais forte. E a pipa e o balão, tchum,
fundo do mar. Mas eles não se molharam, sabe por quê? Porque eles caíram dentro de um barquinho. Tinha um barquinho lá e o barquinho estava navegando. Olha como o barquinho fazia. O barquinho ia em cima da ondinha. E aí, de repente, veio de um lado um tubarão com uma boca enorme e fazia assim, nham, nham, nhoque, nhoque. Comeu um pedaço do barquinho. Mas o barquinho continuou navegando. E aí o tubarão veio do outro lado, nhoque, nhoque, nhoque. Comeu o outro pedaço do barquinho, mas o barquinho continuou navegando, navegando, navegando. E aí, de repente, ele bateu numa pedra, pum! E quebrou a ponta do barquinho. O que será que aconteceu? A pipa foi embora, o balão caiu dentro do mar e o barquinho afundou. Será que sobrou alguma coisa dessa história? E aí você pode, nesse momento, pedir para a criança fechar os olhos e fazer uma mágica. Quando ela abrir os olhos, ela vai ver o que sobrou. Ou você pode simplesmente abrir o papel e mostrar para a criança que sobrou a camiseta. E aí essa camiseta pode ser da própria criança, que é o personagem principal da história. Vocês podem escrever o nome dela aqui e aí trabalhar o nome próprio, trabalhar a questão da identidade, né? Para quem for fazer para a escola, por exemplo, para mandar, como eu sugeri lá na creche, que pode mandar esse vídeo para os pais fazerem em casa, os pais podem fazer e podem escrever o nome dos filhos dele em casa também. Para as crianças, gente, olha, eu vou falar até por experiência própria, tá? A criança autista, ela pode se incomodar um pouco com a questão de você rasgar o papel, destruir o barquinho e ir transformando desta forma. Se vocês perceberem que os filhos de vocês se incomodam, vocês podem fazer separadamente, vocês podem fazer um papel você faz o chapéu, com outro papel você faz a pipa, com outro papel, e aí você vai trocando e contando a história ao invés de ir transformando no mesmo papel, que pode ser que no momento que você rasgue, você desestabiliza a criança, tá bom? Mas isso vocês vão sentir com a criança de vocês, tá ok? Então vocês podem fazer, se vocês quiserem, comenta aí embaixo, nesse vídeo vai ficar muito longo, eu faço passo a passo. O que eu fiz aqui? Eu peguei um papel, dobrei e eu transformei um retângulo, um papel retangular num barquinho. Então quem sabe fazer um barquinho de papel vai saber passar por todo esse processo e ir contando a história. Quem não sabe fazer o barquinho de papel, aí vai ter que pedir para eu fazer aqui um tutorial e eu vou ensinar a fazer o passo a passo até chegar no barquinho de papel. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem, façam em casa com as crianças, ou se quiserem só mostrar o vídeo para elas também, vocês podem mostrar, um vídeo que também eu contei a história, fica legal para eles assistirem, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer, é muito legal, filma, pode mandar para mim lá no Facebook que eu vou olhar, tá bom? E até a próxima história. Beijo, não esquece de compartilhar, hein?